Olá pessoal, sou o professor Márcio e hoje nós vamos falar da segunda lei de Newton, conhecida por alguns autores como o princípio fundamental da dinâmica. Ela diz respeito à relação existente e à causa, ou seja, entre a aceleração e a variação da velocidade que um corpo pode ter e a força aplicada sobre este corpo. Eu vou identificar aqui nessa aula para vocês, de uma forma muito simples, quais são os fatores que podem influenciar na aceleração adquirida por esse corpo. Vamos entender? Então vem comigo. Meu jovem, vamos imaginar qualquer cor, ou seja, um objeto que ele esteja inicialmente em repouso. Um exemplo aqui para a nossa aula, eu trouxe aqui essa caixa, onde ela é muito usada nos livros didáticos. Agora eu te pergunto, o que pode alterar a aceleração dessa caixa, da qual ela pode vir adquirir um movimento? O que vocês acham? Meu querido, será a força aplicada sobre essa caixa aqui. E existem alguns fatores, que podem influenciar neste seu movimento. E o primeiro fator a ser identificado aqui será a força aplicada. Sendo assim, nós podemos dizer que a aceleração ela é diretamente proporcional à sua força aplicada. Ou seja, quanto mais força ele fizer, ou seja, mais rápido a caixa irá se movimentar, não é isso mesmo? Maior será o valor dessa sua velocidade. Por outro lado, quanto menor for a força que eu fizer aqui sobre essa caixa, menor será a sua aceleração. Mais lentamente a velocidade irá variar. Outro fator que pode ser levado em consideração aqui será a sua massa. Vamos colocar uma outra caixa em cima dessa caixa aqui, ó. Uma caixa de uma massa menor. Então perceba que, como eu colocando aqui essa outra caixa em cima dessa primeira caixa, o montante aqui, a sua massa final, ou seja, melhor dizendo, será maior do que essa do primeira caixa, não é isso? Isso é óbvio, é notório isso para vocês. E se eu fizer a mesma força que antes nessas duas caixas, eles não vão adquirir uma aceleração tão grande. Portanto, sua velocidade não vai crescer tão rapidamente, porque ele ficou mais pesado. Isso é óbvio, não é isso, meu querido? Isso significa que, vamos entender novamente aqui na nossa figura. Vejam bem. Portanto, meu querido, como a massa de AB ela é maior do que a massa de A, isso implica que A tem uma aceleração maior que a aceleração de AB. Isso implica, então, uma menor velocidade. Logo, ele terá também uma menor aceleração. Outra coisa que nós podemos identificar aqui no nosso sistema é um segundo fator que influencia neste seu movimento. Ou seja, a aceleração ela é inversamente proporcional à sua massa. Márcio, o que significa isso? Como o próprio nome diz, inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior for a nossa massa, menor será a sua aceleração. Por outro lado, quanto menor for a sua massa, maior será a sua aceleração. Ou seja, quanto mais pesado, menor será a variação da velocidade. Esses são os dois fatores que influenciam, influenciam aqui, que eu mostrei para vocês. Ou seja, eles têm em princípio, um valor que influenciam nessa sua aceleração. E eles podem ser relacionados em uma única expressão, ou seja, a aceleração é a razão entre a força pela sua massa. Isso é uma regra de 3, eu posso multiplicar aqui cruzado.
onde nós temos que a força resultante é o produto da minha massa vezes a sua aceleração. Força resultante, nós trabalhamos em Newton, a massa em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Essa é uma das emblemáticas fórmulas de física, né, de todos os tempos, ou seja, a segunda lei de... Mãe, tirei 10 na prova. Não fez mais que sua obrigação. Este m representa a massa, a aceleração que pode vir a adquirir em virtude de uma aplicação dessa força, e o F não representa a força, mas sim força resultante. Vejam bem, meus queridos, força é uma coisa, força resultante é outra completamente diferente. A força resultante representa a soma de todas as forças que atuam sobre o meu corpo, enquanto o F, ou seja, a força, é apenas uma que está aplicando sobre o corpo. Se um corpo estiver atuando sobre ele mais de uma força, a força resultante ele diz respeito a essa soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o nosso sistema, ou seja, sobre o corpo. Uma observação importante é que F, força, ela não é proporcional à velocidade. E fique bem atento a isso para vocês. Isso é um pensamento aristotélico. Lembram da nossa primeira aula? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu faço convite a vocês a retornar na primeira parte das leis de Newton e faça uma revisão para você ficar mais entendido sobre este assunto. Vamos com um exemplo para ficar bem mais entendido para vocês. Vejam bem, quem estiver se movimentando a uma velocidade altíssima, nem sempre terá uma força altíssima. Ou seja, força não é diretamente proporcional à velocidade, mas sim à aceleração. Eu posso ter um carro com uma velocidade de 300, 400 km por hora com uma velocidade constante. Como é sabido, né? Quando a velocidade é constante, nós temos um movimento uniforme, onde a aceleração é igual a zero. E como a força resultante, melhor dizendo, é o produto da massa vezes a aceleração, isso implica que a força resultante é igual a zero. Alguns podem estar em dúvida ainda a respeito disso. Mas como assim, Márcio? Calma, meu querido, te explico melhor. Vem comigo. Meus queridos, nós estudamos na cinemática que o movimento uniforme, a sua velocidade ela é constante. Se a nossa velocidade é constante, logo a sua aceleração é igual a zero. E como nós sabemos que força resultante é o produto da massa vezes a sua aceleração, se a aceleração ela é igual a zero, então é um fato que a nossa força resultante tem que ser igual a zero. Isso implica que ele se manterá com essa velocidade aqui, ó, em movimento para toda a vida. Agora preste bem atenção no que eu vou representar aqui para vocês. Se a minha força resultante ela é igual a zero, esse corpo só pode estar parado, ou seja, com uma velocidade igual a zero, ou ele pode estar MRU, movimento retilíneo uniforme com a velocidade constante. Neste caso, pode acontecer duas coisas. Ou ele está parado, ou está se deslocando em MRU. Isso é muito importante vocês saberem que força resultante não está relacionada à velocidade, mas sim relacionado a um ganho ou perda da velocidade, da qual ela está ligada à aceleração, ou seja, MRUV, movimento retilíneo uniforme variado. Agora, analisando essa nossa expressão aqui da segunda lei de Newton, que força resultante é igual a massa vezes a sua aceleração, a gente pode tirar algumas conclusões importantes nessa nossa discussão.
Pessoal, a gente já viu que força resultante e aceleração têm módulos diretamente proporcionais. E não é só isso, veja bem. A força resultante e a aceleração têm sempre a mesma direção, mesmo sentido. Veja bem o que eu estou dizendo aqui para vocês, ó. A aceleração, ela vai apontar sempre na mesma direção e o sentido da nossa força resultante que criou ele aqui, ó. E te falo, meu jovem, não há uma exceção para essa regra. Sempre será assim. A força resultante e a aceleração são dois vetores que possuem sempre, viu? A mesma direção e o sentido. Porém, ele não é obrigatório ter a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Mas como assim? Não entendi. Agora tu vai ver o que é bom pra tosse. Não, manhã, não. Veja bem, meu querido, para acabar aqui com essa dúvida sua, onde eu acabei de falar com vocês que força resultante e aceleração são obrigatoriamente ter a mesma direção e o mesmo sentido, por outro lado, a velocidade não, eu quero mostrar isso para vocês através deste nosso exemplo aqui. Ou seja, um carro que se movimenta com uma velocidade na horizontal para a direita. E em um certo momento, o nosso motorista ele vai pisar no freio. Neste momento, surge uma força horizontal para a esquerda. Ou seja, contrária à velocidade desse nosso carro aqui. Se a força resultante é horizontal para a esquerda, então a nossa aceleração também vai ser horizontal e para a esquerda. Portanto, a força resultante e a aceleração, ambos são contrárias à sua velocidade. Agora eu te pergunto, qual a consequência disso? De o meu carro estar com uma velocidade para a direita e uma força resultante e uma aceleração para a esquerda. Meu querido, veja bem, o movimento aqui nós dizemos que ele é retardado. A velocidade ela vai diminuir. Agora, se em vez de eu pisar no meu freio, né, e o motorista resolver pisar mais fundo no acelerador, vai surgir também uma força resultante horizontal para a direita, a favor dessa velocidade aqui, ó, ou seja, a favor do movimento. Logo, a nossa aceleração também vai estar a favor deste movimento. E a consequência para este nosso veículo é que a sua velocidade ela vai aumentar. E o movimento aqui seria um movimento acelerado. Olha que maravilha, né, meu querido? Bem simples mesmo. Meu querido, e é da expressão da fórmula da segunda lei de Newton que nós conseguimos chegar à unidade de força no SI. Melhor dizendo, Sistema Internacional de Unidades de Medida. Vejam bem, nós sabemos que força resultante é o produto da massa vezes a sua aceleração. E no Sistema Internacional de Unidades de Medida, M se mede, né? Ou seja, a massa, nós trabalhamos em quilograma. A aceleração em metros por segundo ao quadrado. E ao multiplicar quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, essa será a nossa unidade oficial de força no SI, ou seja, o Sistema Internacional de Unidades de Medida. Com essa multiplicação, ou seja, com esse produto de quilo vezes metros por segundo ao quadrado, ele recebe o produto, né? Melhor dizendo, o nome de Newton. Isso em homenagem a esse cara que enunciou as 3 leis de Newton. Ou seja, força nós trabalhamos em... Fecho aqui essa nossa aula da segunda lei de Newton. Espero que tenham gostado, né? Se gostou, deixa aí o seu like, porque ele é muito importante para o nosso canal. No mais, muito obrigado pela sua paciência e até a nossa próxima aula.